O futebol moderno não avisa mais quando um talento está chegando. Ele não aparece em comerciais. Não viraliza em vídeos de drible. Não estampa capas. Às vezes, ele cresce longe do barulho. Longe do hype. Longe da obsessão por likes. Enquanto o mundo procura atacantes de highlights fáceis, o futebol real continua sendo decidido por quem defende bem. E é exatamente assim que surge um nome que quase ninguém conhece, mas que pode mudar o futuro de uma seleção inteira. Ricardo Selby. Aos 16 anos, ele não joga em qualquer lugar. É titular do Freiburg Sub-17. Formado dentro de um dos sistemas mais respeitados da Europa. Criado em um ambiente onde defender é ciência, não improviso. Mas existe algo que torna essa história maior do que futebol de base. Ricardo Selby não é apenas alemão. Ele é elegível pelo México. E isso transforma sua carreira em uma disputa silenciosa. Uma disputa de identidade. De planejamento. De visão. Porque no futebol moderno, formar um jogador não é o suficiente. É preciso convencê-lo a pertencer. E o México precisa decidir rápido. Vai enxergar Ricardo Selby como detalhe. Ou como oportunidade histórica. Antes de mergulhar nessa história que envolve futebol europeu, identidade nacional e decisões que mudam destinos, já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com quem gosta de futebol além do óbvio, aquele futebol que se decide fora dos holofotes. Agora sim, vamos entender quem é Ricardo Selby. E por que ele importa tanto. Ricardo Selby nasceu longe do radar latino-americano. Sua formação acontece na Alemanha, um país que não trata o futebol de base como aposta, mas como projeto de estado esportivo. Na Alemanha, o jogador aprende cedo 3 coisas fundamentais. 1. Posicionamento vem antes do talento. 2. Leitura de jogo é tão importante quanto força física. 3. Erro não é tolerado, é corrigido. Não há romantização. Não há improviso. Desde muito jovem, Ricardo é tratado como zagueiro. Não como volante improvisado. Não como defensor ocasional. Ele aprende os fundamentos da posição em profundidade. Tempo de bote. Linha defensiva. Cobertura. Jogo aéreo. Saída de bola limpa. E isso molda seu perfil. O Freiburg não é um clube midiático. Mas é um dos mais respeitados da Alemanha quando o assunto é formação. É um clube que desenvolve jogadores com paciência. Prioriza inteligência tática. Valoriza a leitura coletiva. Não é coincidência que tantos atletas formados ali cheguem prontos ao futebol profissional. E Ricardo Selby cresce nesse ambiente. Aos 16 anos, ele já é titular no Sub-17. Não por hype, mas por confiabilidade. Treinadores confiam nele. O sistema funciona melhor com ele. A defesa se organiza a partir da sua presença. Isso diz muito. Ricardo Selby não é um zagueiro clássico no sentido antigo. Mas também não é um defensor instagramável. Ele é um zagueiro funcional, exatamente o tipo mais raro hoje. Fisicamente, porte alto, estrutura forte, bom alcance no jogo aéreo. Tecnicamente, passe curto seguro, boa leitura para sair jogando. Não se desespera sob pressão. Taticamente, posicionamento maduro, excelente no jogo sem bola. Comunicação constante com a linha defensiva. Ele não caça a bola, ele fecha espaços. E isso é ouro no futebol moderno. Porque ele é zagueiro. Porque joga certo. Porque não faz firula. O futebol de base costuma supervalorizar quem decide jogos com gols. Mas seleções vencem copas com defesas sólidas. E Ricardo Selby cresce exatamente nesse espaço invisível. Enquanto outros viralizam, ele evolui. Enquanto outros aparecem cedo, ele amadurece. E isso o torna perigoso, no bom sentido. Aqui a história deixa de ser apenas futebol. Ricardo Selby é elegível por mais de uma seleção. E isso muda tudo. A Alemanha possui excesso de talentos. Competição absurda por vagas. Processo seletivo rígido. O México carece de zagueiros formados em alto nível europeu. Busca elevar o padrão defensivo. Precisa pensar no futuro pós-2026. Para a Alemanha, Selby é promessa. Para o México, ele pode ser projeto estratégico. E o futebol moderno funciona assim. Quem chega primeiro? Constrói vínculo. Seleções não perdem jogadores apenas no campo. Perdem nos bastidores. O México já perdeu talentos no passado por demora, descuido e falta de planejamento. E Ricardo Selby representa exatamente esse risco. Ele não precisa escolher agora. Mas alguém precisa mostrar a ele que pertence. Convocação de base não é só futebol. É mensagem. É dizer: você faz parte do nosso futuro. Mais do que um zagueiro. Ganha. Formação europeia. Mentalidade tática.
Cultura de disciplina defensiva. Referência para novas gerações. Ele não chega para resolver hoje. Ele chega para mudar o padrão amanhã. E isso vale ouro. Ricardo Selby não precisa ser vendido como salvador. Esse é o erro que destrói jovens. Ele precisa ser integrado, acompanhado, protegido. O México não pode tratá-lo como aposta midiática, mas como investimento de longo prazo. No futebol moderno, decisões tardias custam caro. Federações que entendem isso constroem ciclos vencedores. As que ignoram, correm atrás do prejuízo. Ricardo Selby ainda é jovem, mas o relógio já começou a correr. Ricardo Selby não é apenas um zagueiro promissor. Ele é um símbolo. Símbolo de globalização do futebol. Disputa silenciosa entre seleções. Importância do planejamento. Criado na Alemanha. Elegível pelo México. Observado em silêncio. O futuro do Tri pode não estar em um craque midiático. Pode estar em um zagueiro que aprendeu cedo a defender com inteligência. A pergunta agora não é quem é Ricardo Selby. A pergunta é: o México vai agir? Ou vai assistir outro talento escolher outro caminho? E agora eu quero saber de você. Ricardo Selby deveria ser prioridade máxima para a seleção mexicana? O México precisa olhar mais para talentos formados na Europa? Comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com quem gosta de futebol pensado, estratégico e real. Nos vemos no próximo vídeo. Porque no futebol moderno, os maiores jogos começam fora do campo.